Senhor Jesus esteja com você. Tão bom estarmos juntos, né? É uma bênção, é uma bênção. Tudo isso porque alguém teve um sonho. E esse sonho foi o sonho de Deus. Deus sonhou. Deus planejou de ter um povo consagrado a Ele. Um povo que anda com Ele, que o ama, que obedece. E toda a história da Bíblia, desde a criação, nós vemos Deus buscando um povo que o adora. É o sonho de Deus. E continuou esse sonho através das gerações no Velho Testamento, com todos os problemas que a humanidade teve. Mas Deus não desistiu. Enviou seu Filho Jesus, que continuou a investir no sonho de Deus. E lá em Mateus capítulo 16, verso 18, nós lemos as palavras: pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse texto nem sempre é bem interpretado, que às vezes as pessoas, não, então é Pedro, é a pedra é Jesus, a pedra angular, o fundamento. Como diz um pouco adiante, antes, quando Jesus pergunta, quem diz as pessoas que eu sou? Você diz, uns dizem Elias, outros dizem profetas e não sei o quê. E você, Pedro, quem diz? E ele diz assim: tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. E aí Jesus diz: eu também te digo que você é Pedro. Sobre esta verdade que você afirmou, sobre esse fundamento, que eu sou Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o inferno tem se movimentado para derrubar o sonho, o projeto de Deus, que é a igreja. Começou logo em Atos com a perseguição. Quando houve aquele grande avivamento, 3.000 pessoas batizadas, pessoas se convertendo dia a dia nas casas. E o diabo investiu, perseguiu. E os cristãos tiveram que fugir. Mas Deus abençoou aquela fuga, aquela perseguição, para que o evangelho fosse para todas aquelas cidades em volta de Jerusalém e a Ásia Menor, Ásia Maior, Europa. Porque Deus, o projeto da igreja é projeto de Deus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas continuou a perseguição. Alguém já assistiu aquele filme? Eu tinha 16, por ali, 16, 17 anos, quando foi lançado o filme original, com K, com quê? Quo Vadis. Alguém assistiu? Porque tem um resumo muito michuruca disso aí, mas tem um filme de 4 horas de duração, ou 3h30 talvez, não sei, que mostra a perseguição que a igreja sofreu na Itália, na cidade de Roma. É triste, é terrível. Olha, o que os cristãos passaram. E nós estivemos há 2 anos atrás em Roma, e vimos ali, não é, o local, o
Coliseu, aquela construção enorme, cheia de galerias por baixo, e ali os mártires deixaram sua vida por amor a Jesus. Milhares e milhares foram mortos, sacrificados. Me lembro de uma blandina, uma escrava, que deu a sua vida ali. Outra filha de um senador, que diante do Senado, o pai levantou o neto, o filho dessa mulher que era cristã, e disse: filha, por amor a seu filho, renuncie sua fé em Jesus. E ela disse: eu não posso. E foi executada na arena. O inferno perseguiu, mas não conseguiu parar com o sonho de Jesus. Mais tarde, outro investimento do inferno, tentaram colocar a igreja como a igreja estatal, oficial. As pessoas, os bárbaros, que eram vencidos em batalhas, eram colocados de: ou você se torna cristão, ou você morre com a espada. Mas se você aceita o cristianismo, você vai receber dinheiro, vai receber vestimentas e muitas regalias. E muitas pessoas aceitaram o cristianismo sem conversão, sem fé. Foi uma investida do diabo para acabar com a igreja. Mais tarde, nós vemos, depois deste tempo, a igreja do século que se tornou assim uma igreja afastada da Bíblia. Esqueceram da palavra de Deus. Era só uma tradição. Era a igreja do povo, a igreja dos papas, a igreja dos políticos, dos reis, das rainhas. Mas a palavra de Deus ficou de lado. E quando a igreja esquece e deixa a palavra de Deus de lado, o que acontece? Ela tende a morrer quanto à sua fé, quanto à sua essência. Isso até na vida pessoal da gente acontece tão facilmente. A Idade Média, com a perseguição daqueles grupos que tentavam voltar à Bíblia e pegavam Bíblias as milhares e queimavam. Mas graças a Deus, naquela época, nós já festejamos a Reforma Protestante, se lembram? Nós tivemos aqui, evento 500 anos, uma grande concentração em Curitiba. E Deus usou pessoas como Martinho Lutero e outros para trazer de volta a importância da Escritura na palavra de Deus, da palavra de Deus na vida das pessoas. E nós sabemos a luta que esse homem e outros reformadores tiveram. Volta a palavra de Deus. E sempre quando a Bíblia é colocada novamente no pedestal, a igreja começa a sarar, começa a perguntar: o que diz a palavra? O que diz a Bíblia? Não importa o que dizem políticos, reis e rainhas, seja lá que for presidente ou outros, importa a palavra de Deus. O que diz a palavra? E assim o diabo, mais uma vez, não conseguiu derrotar o sonho de Deus. Veio o tempo dos avivamentos. Homens como Wesley, homens como Moody, Spurgeon, grandes evangelistas, e a igreja pegando um novo fôlego no Espírito de Deus, salvando vidas, pessoas se convertendo a Jesus. Mas não bastou mais uma investida do inferno. Temos que dividir esse povo. Nasceram as denominações, e o povo se perdeu quase numa guerra de denominações: batista, presbiteriano, metodista, igreja dos irmãos, não sei o que, Assembleia de Deus, e cada um começou a defender o seu próprio grupinho, e às vezes até atacando os próximos. Vocês estão percebendo como o diabo
é sagaz, como o inferno tenta destruir de todas as maneiras o sonho de Deus, o projeto de Deus. O que é a igreja? São denominações separadas? Não, a minha é melhor, porque a minha é certa. Lógico, cada família tem que ter seu lar, sua casa, onde convive, onde se edifica mutuamente. Isso é importante, sim. Mas o que é a igreja? A igreja é formada por todo aquele que crê em Jesus como Filho de Deus, como Salvador, como Senhor da sua vida. Aí começamos a pensar na igreja universal, a igreja não universal do reino de Deus, mas a igreja espalhada por todo esse mundo, também chamada mundial. Já tem uma denominação chamada Igreja Mundial. Não, mas a igreja dos que creem, seguem, obedecem ao Senhor, espalhado pelo mundo todo. Eu pertenço a essa igreja, você também. Além de termos nossa família local. E é uma bênção a família local. Graças a Deus por isso. Mas não bastou. O inferno tentou adiante destruir a igreja. Comunismo. China, que era um lugar evangelizado por tantos evangelistas missionários, entrou o comunismo e proibiu. Mataram milhares e milhares de cristãos ali. E a igreja teve que, porque é o sonho de Deus, Deus dirigiu a igreja a sobreviver clandestinamente nas casas, como antigamente em Roma. E a igreja não parou. Continuou, pessoas se convertendo, e até hoje a perseguição em Coreia do Norte, China e em muitos lugares continua, como se não bastasse, como não conseguiam vencer a investida através do islamismo, tentando matar, tentando impedir que pessoas se convertam, ameaçando. Você sabe que até a pessoa, se uma pessoa se torna cristão na família islâmica, qualquer pessoa da família tem o direito de matá-la. Tem o direito de matá-la. E geralmente usam, e na Alemanha tem acontecido muito, eu tenho lido sobre isso, usam pessoas de menor idade, um irmão de 12, 13, 14, 15 anos, para executar. Outros não chegam a tal ponto, simplesmente desertam. Se você continuar como cristão, você não é mais membro dessa família. Mas graças a Deus o inferno não consegue pagar a igreja de Cristo, porque é sonho de Deus. É sonho de Deus. Aí a gente pensa, mas a igreja é só esse povo maravilhoso, redimido no Novo Testamento? A igreja é mais do que isso. Eu convido você para abrir Apocalipse capítulo 4. E eu quero que alguém leia com voz bem alta. Só levanta a mão que eu vou lá. Você vai ler ao microfone. Apocalipse 4:4. Veja na eternidade exemplificada a igreja, o sonho de Deus, a igreja de Cristo. Alguém achou? 4:4, levanta a mão que vamos. Isso. Ao redor do trono há também 24 anciões assentados, nele 24 anciões e vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Muito bem. Versículo 8, alguém quer ler? Versículo 8. Levanta a mão. Isso, Vivi.
Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Isso, vamos ler mais um versículo, deixa eu pegar aqui, versículo 4:10. 4:10. Pode ler 4:10? Os 24 anciões se prostraram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo o sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem, tem que ler o 11, Tu, Senhor, é o Deus nosso, és digno de receber a glória e honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. O que nós vemos aqui? Temos uma visão da igreja glorificada na eternidade. São 24 anciãos. O que significa isso? 12 apóstolos, 12 tribos de Israel. Estou entendendo. Representa aqui a igreja glorificada, o sonho de Deus da igreja do Antigo Testamento, porque mesmo não conhecendo ainda o Salvador Jesus, eles acreditavam naquele cordeiro que era imolado, morto, com cujo sangue eles eram purificados. E vemos aqui os 12 anciãos representando a igreja do Novo Testamento, sonho de Deus que continua através dos 12 apóstolos. Não é maravilhosa a palavra de Deus, irmão? É maravilhosa, que bênção. Capítulo 5, versículo 8 a 10. Quem quer ler? Levanta a mão. 5, 8 a 10? Ô, irmãos, que demora é essa? Quer dar oportunidade para outro. A Edith disse que está sem óculos, ajudem ela. Quem vai ajudar? Ô, minha irmã, muito bom. Quando ele fez isso, os 4 seres vivos e os 24 líderes caíram de joelhos diante dele. Cada um tinha nas mãos uma harpa e algumas taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. Eles cantavam esta nova canção: Tu és digno de pegar o livro e de quebrar os selos, pois foste morto na cruz e por meio da tua morte compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças. Tu fizeste com que essas pessoas fossem um reino de sacerdotes, que servem ao nosso Deus, e elas governarão o mundo inteiro. Que maravilhoso! Está vendo? O sonho de Deus está em andamento, e o sonho de Deus vai se concretizar, realizar com a igreja onde você vai fazer parte, e eu também. E já estamos fazendo parte, graças a Deus, através de Jesus Cristo. Mas o diabo não se dá por vencido. Ele continua tentando destruir a igreja de Deus. E hoje nós vemos uma outra tática dele. E eu vejo isso principalmente aqui também no Brasil, mas no mundo todo. Começou já um pouco antes, colocando filosofias secularistas dentro da mente dos cristãos. A nova moral começou até com a reforma da teologia, a teologia moderna, porque nem toda palavra é palavra de Deus, porque não tem que analisar bem, porque não é bem assim. Voltou continuando com o humanismo. Tudo dá certo, tem muitas verdades, cada verdade é importante,
E continuou assim, através dos últimos anos, onde pecado não é mais pecado, não existe mais certo e errado, tudo depende do ponto de vista da pessoa. E nós estamos atravessando esse tempo, onde o diabo tenta destruir a igreja, tirando os princípios morais e espirituais, os princípios sobre a família, fé. Eu não preciso contar, porque vocês são pessoas de olhos abertos, que está um pouco ligado na mídia, nas notícias, sabe o que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo todo. É a tentativa de destruir o sonho de Deus, que é a igreja de Cristo. Doutrinas falsas, erradas, filosofias, tentando se apoderar da mente dos cristãos, para que se desviem dos princípios da palavra de Deus. Ontem nós trouxemos a história de Noé lá, com a ajuda do Juquinha e com os slides, foi muito bom, mas nós vimos que Deus continua no controle da situação. Graças a Deus por isso. E hoje, queridos, nós estamos atravessando um perigo muito grande como igreja de Cristo. Sabe qual é? É simpatias políticas. Porque eu sou desse partido, não, esse aqui não, né? Esse aqui é melhor, esse aqui é melhor. E o diabo tenta dividir a igreja através de partidarismo político. Tenta destruir a comunhão entre os irmãos. Eu recebi um vídeo de uma médica. Eu passei para o irmão Luiz. Eu que tinha vontade de passar para os líderes, os liderados da igreja. Mas eu me sinto de mãos amarradas, sabe por quê? Porque muitos vão achar mal que eu estou fazendo alguma coisa política. Um vídeo excelente que fala sobre a situação do Covid agora, dessa nova cepa, e como devemos cuidar. Mas é porque essa pessoa pertence a um lado político que alguns não aceitam, que eu não posso nem colocar isso na igreja, porque vai ser mal interpretado, irmãos. E eu sei que esse vídeo é uma ajuda. Estão vendo como parece que o diabo tenta segurar, amordaçar, algemar a nossa vida em geral. Não é só de um lado, é de outro lado também. A tentativa dele destruir a igreja de Cristo. Mas o sonho de Deus continua. A igreja redimida, salva pelo sangue de Jesus, a igreja glorificada. Para que esse sonho se concretizasse, Jesus veio ao mundo como ser humano, conviveu conosco, ensinou a palavra, iniciou a fé no coração daqueles discípulos, deu a sua própria vida, porque assim estava programado o Cordeiro de Deus. Só que o inferno não conseguiu, tentou evitar totalmente que Jesus se entregasse, até o último momento. Até o apóstolo Pedro diz assim: Senhor, isso não te aconteça, não, você não deve morrer. E Jesus olha para ele: arreda de mim, Satanás. Não que Pedro era Satanás, mas o pensamento dele era o pensamento do inferno.
E Jesus viu claramente que estava atrás desse pensamento eram as portas do inferno que queriam destruir a redenção, a salvação daquele que crê. E mesmo quando Jesus morreu com todo sofrimento, o diabo não conseguiu segurá-lo no túmulo, porque Jesus ressuscitou. Temos um Jesus vivo, presente, que opera e enviou o seu Espírito Santo, que habita no coração dos crentes, que nos orienta, que nos ajuda a compreender a palavra de Deus, nos fortalece e muitas vezes nos corrige, nos exorta. Não estamos abandonados, e esse Cristo voltará para arrebatar a sua igreja. Virá o tempo de tribulação e nós estamos muito perto disso. 7 anos aparecendo o cristianismo como se fosse o salvador do mundo. Até os judeus vão achar que ele é o Messias. Depois de 3 anos e meio, ele vai se colocar como Deus e vai perseguir o povo de Israel. Mas Deus vai salvar um punhado, aqueles que creem realmente. O mundo vai entrar em convulsão política. Haverá um enfrentamento, a batalha anunciada em Apocalipse como batalha do Armagedon, onde as forças ligadas ao anticristo e pessoas que não concordam mais com ele porque viram nele o impostor, vão se degladiar no vale do Armagedon. E antes de começar a luta, Cristo vai voltar. Com quem? Com a sua igreja, com seus santos, assim diz a palavra de Deus. Então aquele povo que estava para lutar, vendo a volta de Cristo, eles se unem para impedir a volta de Jesus. Mas a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 19, 20, ele ferirá eles com a espada que sai da sua boca. Quer dizer, uma palavra e eles estão derrotados. E eu não preciso falar sobre escatologia, porque esse não é o objetivo hoje. Eu só quero dizer que a igreja de Cristo é vencedora. E se você pertence a essa igreja, você é um vencedor. E eu termino, pode abrir, Romanos 12, capítulo 8, 9 em diante. Ali nós lemos o seguinte: enquanto nós estamos aqui na luta, vamos repensar e analisar muitas vezes esse texto, irmãos. Romanos 12, versículo 9. O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Graças a Deus a igreja tem feito isso. Segui a hospitalidade. Abençoai até os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios
aos vossos próprios olhos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens, principalmente com os irmãos na fé. E nós podíamos ler adiante até o final, mas repense esse texto. Vamos viver conforme essa orientação, irmãos. Porque o sonho de Deus vai se realizar. Está se realizando. Vai se cumprir até a risca. Não importa a posição do ser humano. Noé, 120 anos pegou, anunciou que viria o dilúvio, recebeu chacota, risada, desfeita, mas quando chegou o dia, Deus fechou a porta da arca. Eu perguntei para as crianças ontem, por que Deus fechou a porta da arca? E eles entenderam, porque Noé provavelmente ficaria com pena daquelas pessoas gritando, morrendo afogadas. Um dia a porta da salvação vai se fechar. Mas enquanto isso, nós queremos anunciar a palavra de Deus, a salvação em Jesus Cristo, custe o que custar. Irmãos, nós não sofremos nada. A vida está muito fácil para o cristão. Pense naqueles mártires. Pense naquela mãe que deu a sua vida rejeitando o apelo do próprio senador, seu pai, por amor a teu filho, renuncia a tua fé. Eu quero te desafiar a não renunciar à tua fé, custe o que custar. Amém? Deus te abençoe.